Então, vamos lá, pessoal. Questão 5. Márcia e Plínio se encontraram em um quarto de hotel e, após discutirem o relacionamento por várias horas, acabaram por se ofender reciprocamente. Márcia, então, querendo dar fim à vida de ambos, ingressa no banheiro do quarto e liga o gás, aproveitando-se do fato de que Plínio estava dormindo. Em razão do forte cheiro exalado, quando ambas já estavam desmaiados, os seguranças invadem o hotel e resgatam o casal, que foi levado para o hospital. Tanto Plínio quanto Márcia acabaram sofrendo lesões corporais graves. Então, vamos lá. Registrado o fato na delegacia, Plínio, revoltado com o comportamento de Márcia, procura um advogado. Então, vamos lá, nessas condições. Pelo que é que Márcia vai responder? Aqui, vocês acham que seria qual? Tentativa de homicídio qualificado, apenas, né? Porque ela não responde sobre nada. Não. Na verdade, você não tem o crime de suicídio, né? A gente tem o crime do artigo 122. Instigação, induzimento ou auxílio. Nesse crime, existe a tentativa sendo punida. Lógico que não é a pessoa que tentou se matar, mas aqui a gente precisa que a lesão seja pelo menos grave. É a condicionante que a lesão seja grave. Então, aqui, letra C. Isso. Deixa eu deixar o celular aqui perto do código. Então, vamos lá. Questão 6, que foi tranquilinha. Decidido a praticar crime de furto na residência de um vizinho, João procura o chaveiro Pablo, informa do seu desejo, pedindo que fizesse uma chave que possibilitasse o ingresso na residência, no que foi atendido. Então, uma chave, né, micha. No dia do fato, considerando que a porta já estava aberta, João ingressa na residência sem utilizar a chave que lhe for entregue por Pablo. Então, Pablo já está fora, né, de qualquer coisa, já não foi utilizada a chave que ele confeccionou. Chegando em casa, narra o fato para sua esposa, que o convence a devolver o aparelho subtraído. No dia seguinte, João atende à sugestão da esposa e devolve o bem para a vítima, narrando todo o ocorrido ao lesado, que, por sua vez, comparece à delegacia. Então, a gente viu que no furto a inversão já consuma, né? Então, ele foi consumado. Considerando o fato narrado na condição de advogado, deverá ser esclarecido que... Então, vamos lá. Nenhum deles responderá por crime, tendo em vista que houve arrependimento. Falso. Ambos deverão responder por crime. Falso também. Depois, C. Ambos deverão responder por crime. Não. Sobrou só a D. João, furto simples com causa de diminuição do arrependimento posterior. Seria, porque ele teria sido partícipe, né? Porque quando ele fez a chave, ele sabia que era para isso, tá? Se ele não soubesse... É o conhecimento que se comunica. Depois, gente, questão 7. Todas são da OAB. Só coloquei só o ano ali, esse aqui é 2018 também. Roberto, enquanto conversava com Robson, afirmou categoricamente que presenciou quando Caio explorava jogo do bicho. No dia seguinte, Roberta contou para João que Caio era um furtador. Caio toma conhecimento dos fatos, procura você na condição de advogado e nega tudo o que foi dito por Roberta, ressaltando que ela só queria atingir sua honra. Nesse caso, deverá ser proposta queixa-crime. Então, crime contra a honra. Então, a gente tem aqui injúria, calúnia e difamação. Calúnia trabalha com a imputação falsa. Imputação falsa é de fato definido como crime. Tem que ser crime. Então, jogo do bicho não é crime, é contravenção, então está fora da calúnia. E a imputação ela deve ser falsa.
Difamação. Ela... O quê? Cargo? Não. Difamação. Atribuir fato que ofenda a reputação não importa se verdadeiro ou falso, e tem a injúria. Que ofende a dignidade ou decoro. Calúnia e difamação tutelam honra objetiva. Injúria, honra subjetiva. Qual a diferença entre as honras? A honra subjetiva é um juízo de valor que a vítima faz sobre ela mesma. Então, ela recebe uma imputação de alguém e, a partir dessa imputação, ela se chateia. E a honra objetiva é um juízo de valor que terceiras pessoas fazem sobre a vítima a partir do momento que essas terceiras pessoas ouvem determinada imputação. Então, é um juízo de valor de fora para dentro, enquanto que a injúria é de dentro para fora. Diante disso, o momento consumativo da calúnia e da difamação ocorre quando terceiras pessoas recebem a atribuição. Porque, como é um juízo de valor externo, o momento consumativo ele é esse. Quando se trata de honra subjetiva, o momento consumativo é quando a vítima toma conhecimento do fato. Porque é um juízo de valor de dentro para fora. Tá? Agora, dicas, né? Honra subjetiva, injúria, ela trabalha com atribuição de qualidade negativa. Atribuição de qualidade negativa. Geralmente xingamentos, tá? Então, sempre que a atribuição se revestir de algo ruim, algo negativo, você vai ter injúria. Na difamação, você vai atribuir um fato, mas esse fato, ele não é caracterizado como se fosse uma qualidade. É um fazer alguma coisa que vai também poder ter um sinônimo como uma qualidade, mas essa qualidade ela não é imputada. Então, por exemplo, se eu digo assim, fulano rouba carros, né? Fulano roubar carros, a gente vai ver que não é calúnia, porque eu não disse a vocês se é falso ou verdadeiro, e não é um fato certo e determinado. Fulano roubar carros é algo muito amplo, então eu não posso caluniar alguém com base nessa imputação. Mas veja, fulano rouba carros, ele está fazendo algo que, de certo modo, ofende a reputação dele. Não importa se verdadeiro ou falso. Se eu digo assim, fulano é ladrão, isso é injúria. Então, veja, quando fazer coisas ganha uma roupagem de característica, isso é injúria. Então, se eu digo fulano rouba carros, eu estou difamando. Se eu digo fulano é ladrão, eu estou injuriando. Então, se eu digo assim, fulano é ladrão porque ele rouba carros, então eu injuriei e difamei ao mesmo tempo. Só que a minha injúria só vai se caracterizar quando? Quando a vítima souber que eu chamei ela de ladrão. O fato de eu ter atribuído que ela rouba carros, naquele momento já consumou. Por quê? Eu disse isso para terceiras pessoas. Então, já está consumado. Mas, enquanto isso não chega ao conhecimento da vítima lá, na ponta, a injúria ainda não foi consumada. Então, o prazo da injúria decadencial ainda não começou a correr. Enquanto que
Também, do mesmo modo, essa imputação aqui, esse momento consumativo aqui, não vai dar o start para a contagem do prazo decadencial. Por quê? Nos crimes contra a honra e em todos os crimes cujo prazo é decadencial, para a propositura da queixa-crime, o início da contagem do prazo começa quando a vítima toma conhecimento do fato. Então, momento consumativo é uma coisa, prazo decadencial é outra. Então, o meu momento consumativo ali foi 2017. Tá, mas quando começou o prazo decadencial? Quando a pessoa soube. Quando chegou ao conhecimento do autor, da vítima. Professora, pode inverter, pode haver uma inversão no caso assim, a pessoa me acusou de injúria, ofender a dignidade do outro. E pode, nesse caso, ser provado o contrário. Eu penso assim, no momento que ele me acusa, e se não for verdadeiro, os fatos, eu posso... Então, na verdade, o que acontece? A gente tem um incidente processual aqui que se chama exceção da verdade. E aí, o que acontece? Na injúria, ele não é admitido. Por quê? Porque a injúria é uma honra subjetiva. Então, se eu digo assim para você não, né? Que esse exemplo é péssimo, né? Poderia dizer para você. Eu digo assim, Marciano, você é um corno. Então, o que é ser o corno? Não importa, se ele ficou ofendido com isso, já é injúria. Se eu digo assim, fulano, você é um obeso, você é um gordo safado. Veja, ainda que ele seja obeso, se ele se sentiu mal, já é injúria. Se você vai lá no zero e fala, você é uma vagabunda, ela está fazendo ponto, se ela ficou magoada com essa imputação, é injúria. E não tem como você provar uma injúria como sendo verdadeira. Por quê? Os conceitos são muito relativos. Então, o que é vagabunda? O que é uma pessoa obesa, gordo, safado? Entende? Então, o juiz ele vai compreender se isso ofende ou não a honra da pessoa. Não tem como. Então, por isso que a injúria ela é algo que não tem como você demonstrar. Por quê? Porque é algo pessoal. Então, ainda que a pessoa seja gorda, se você diz isso a ela e isso magoa, isso é injúria. Se a pessoa é gay, você diz assim, você é um viadinho, e o viadinho fica chateado, é injúria. Se não ficar chateado, não é nada. O que importa é aquilo como a pessoa se... A importância que a pessoa dá. Como ela se compreende a partir daquela imputação. Então, como é algo de dentro para fora, não importa o juízo de valor externo. Então, não tem como você provar a verdade. Como que eu vou provar que alguém é vagabundo? O que é ser vagabundo? O que é safado? Entende? O que é ser filho da puta? Não tem como. Agora, a difamação, também ela não trabalha com a necessidade de veracidade dessa informação. Tanto faz, desde que isso ofenda a reputação. Então, se eu digo assim, o Marciano vai dar aula aqui. Poxa, o Marciano está de carrão, né? Ele rouba carros. Então, eu fiz uma imputação, roubar carros. Não importa se é verdadeiro ou falso. Isso já ofendeu a reputação dele. Isso já é difamação. Tá? Agora, tem como eu provar que eu estou dizendo a verdade aqui? Somente em uma hipótese o Código Penal admite isso, que é a questão do servidor público quando ele está a trabalho. Então, se eu digo assim, por exemplo, eu vou lá receber um atendimento no Detran, né? Então, eu peguei uma senha lá 1000, né? Quem já foi lá sabe que você morre lá e não é atendido. Então, 1000, você pegou uma senha 1000, aí você vai lá. Você é super mal atendido. Então, você chama o superior, o coordenador daquele setor e diz, olha, aquela pessoa é uma péssima servidora. Trabalhou muito mal. Então, veja, nesse caso, se o servidor disser assim, Laila, você está mentindo. Ou então, Laila, você ofendeu a minha reputação, você me difamou. Você disse para a minha superiora que eu sou um servidor ruim. Eu, Laila, suposta autora da difamação, vou poder mostrar que eu falei a verdade. Então, eu vou dizer, não, aqui é a gravação, ele cortou a fila, e a minha senha era tal, ele chamou várias pessoas antes de mim. Então, eu vou provar que ele, de fato, prestou um mau serviço para a administração pública. Não. A difamação não é prova, né? A injúria não cabe à exceção da verdade nunca. A difamação, em regra, não admite a exceção da verdade, mas admite, nesse caso, só esse.
E a calúnia, a regra é que ela admite sempre a exceção da verdade. Então, essa exceção da verdade, que é provar que está falando a verdade, ela vem de calúnia até injúria. Então, aqui, em regra, ela é admitida sempre, aqui ela é admitida só uma vez e aqui ela nunca é admitida. Mas veja, gente, você também não precisa decorar isso aqui. Ora, se é algo que ofende a reputação é muito relativo. O que é a reputação? Como que eu vou provar que a reputação de alguém foi manchada com uma imputação? Não dá. Mas é algo subjetivo que interfere no convívio social, então por isso é uma difamação. Agora, a calúnia, a imputação, ela deve ser falsa. E o fato, ele deve ser criminoso. Deve ser um fato certo, um fato determinado. E aqui eu tenho como provar a exceção da verdade. Por quê? É fácil provar que estou falando a verdade. Eu junto uma sentença penal condenatória do crime que eu estou dizendo que a pessoa praticou. É algo objetivo, veja. Tem como eu provar. É algo certo, não preciso de juízo de valor. Se eu tenho uma sentença penal condenatória, eu falei a verdade. Então, eu não caluniei a pessoa. Então, por isso que aqui, em regra, você sempre vai ter a admissão da imputação, da exceção da verdade. Tá? Sempre você tem que comprovar que a sua imputação ela é verdadeira. Por quê? Essa prova é objetiva. Se você tem uma sentença penal condenatória, você prova, ponto. Aqui não. O que é reputação? O que é dignidade ou decoro? Não temos um conceito jurídico determinado. Então, por isso aqui em regra, você não consegue trabalhar com a exceção da verdade, ok? Então, veja, a diferença entre difamação e injúria é muito tênue. A injúria, ela sempre é uma característica, enquanto que a difamação, ela é sempre um fazer alguma coisa. Então, vamos voltar aqui no exemplo da Roberta. Roberta, que conversava com o Robson, então disse que presenciou quando o Caio explorava o jogo do bicho. Ah, tá. Quando eu tenho uma imputação falsa de contravenção penal, isso é difamação, tá? Por quê? Porque ela não encaixa na calúnia. A calúnia é crime. Quando eu tenho uma imputação verdadeira ou falsa de contravenção, isso é difamação, ok? Então, Roberto, quando conversava com Robson, afirmou que presenciou quando Caio explorava o jogo do bicho. Então, isso é difamação. Não importa se é verdadeiro ou falso, já difamou, tá? No dia seguinte, Roberta contou para João que Caio era um furtador. Veja, furtou, uma característica, né? Injúria. Fulano é ladrão, fulano é furtador, isso é injúria. Diante disso, deverá ser proposta queixa-crime imputando o que para Roberta? Uma difamação do jogo do bicho e uma injúria, que foi um xingamento ou uma atribuição de qualidade negativa. Tá? Então, veja que a questão ela queria essa diferenciação. Então, se eu tenho uma imputação de contravenção penal, não importa se verdadeira ou falsa, sempre é difamação. Então, você leu lá, jogo do bicho, já é difamação. Não importa se é verdadeiro ou falso, você já teria matado ali, que seria esse crime contra a honra. Tudo bem? E a calúnia é o mais fácil, né? Fato definido como crime. Então, geralmente, quando tem questões de crimes contra a honra, primeiro você procura fazer a calúnia, que é a mais objetiva e não tem muita confusão. Depois, o que sobrar, você tenta encaixar nas outras hipóteses, tá? Então, está lá no 138. Ele traz as hipóteses da exceção. A calúnia, em regra, ela sempre admite, tá? Só a gente não vai ter exceção da verdade quando? Quando é um crime de ação penal privada e essa pessoa não foi condenada por sentença irrecorrível. Quando o fato é praticado contra presidente da República, chefe de governo ou missão estrangeira, também não cabe a exceção da verdade, tá? E quando a pessoa ela é absolvida pelo crime que você imputou que ela fez. Então, eu imputei que ela vende drogas, vendeu droga no dia tal, tá? Eu fui absolvida disso daí. Então, não tem como você provar que falou a verdade porque eu fui absolvida. Tudo bem? Então, essas são as hipóteses. Difamação, o que nós conversamos. Exceção da verdade. Só nesse caso aqui, funcionário público durante o trabalho, que foi o que você perguntou aquela hora, né? E aqui a gente tem a injúria.
O parágrafo 2º é chamado de injúria real. Então, para eu injuriar a vítima, ofender a honra subjetiva dela, eu vou praticar uma violência ou uma vias de fato. Então, por exemplo, uma pessoa está dando aula aqui na sala, aí eu chego e passo a mão na bunda desse professor. Uma injúria real. Eu não falei nada, mas eu constrangi uma pessoa aqui na frente, tá? Seria uma hipótese de injúria real. E aqui importa mesmo aqui a injúria, que é chamada pela doutrina injúria racial, mas ela não é unicamente uma injúria racial. Ela trabalha com cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou deficiente. Essa deficiência engloba deficiência física e deficiência proveniente de anomalia mental. O Código Penal ele não faz essa diferenciação, tá? Então, se eu digo assim, a pessoa realmente tem uma anomalia mental, né? E eu digo assim, você é um retardado que não serve para nada. Isso é uma injúria racial, ok? Então, a doutrina chama racial, mas ela engloba outros indexadores que não são raça, ok? Raça, cor, etnia, religião e origem são indexadores da lei do preconceito, que é chamado lei do racismo, que não é só racismo, né? Etnia, cor, religião, que agora o STF deu uma interpretação mais ampla para caracterizar a questão da homofobia dentro desses caracteres aqui. Então, a lei do racismo, ela engloba isso aqui. Então, portanto, ela não é só a lei do racismo, tá? Também temos esse detalhe ali. Ela é chamada, na verdade, teria que ser chamada de lei do preconceito e não lei do racismo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Do que? Disso daqui? Do furto? Só colocar aí, furto privilegiado qualificado, súmula STJ. Aparece no Google, é rapidão. Depois, questão 8. Pedro, jovem rebelde, sai à procura de Henrique, seu inimigo, com a intenção de matá-lo. Vindo a encontrá-lo conversando com uma senhora. Pedro saca sua arma, regularizada e cujo porte era autorizado, e dispara em direção ao rival. Ao mesmo tempo, a senhora abraçava ele e ela recebeu o tiro. Henrique não sofreu nada. Lembra que eu te falei que é 1 por 1 a troca? Henrique não sofreu nada. Tenta salvar a mulher, mas ela morre. Diante da situação narrada. Então, a gente tem aqui um erro na execução. A vítima pretendida. Então, sem a causa de aumento. Então, vamos lá. Apenas com causa de aumento em razão da idade. Falso. Crime de homicídio apenas sem causa de aumento. Verdadeiro. Culposo não e culposo não. Então, você considera as características da vítima virtual. Viu que a questão ela trocou 1 por 1? Sempre é 1 por 1. A pessoa destinatária ela não pode ser atingida. Depois, 9. Alberto, policial civil, passando por dificuldades financeiras, resolve se valer de sua função para ampliar seus vencimentos. Para tanto, durante o registro de uma ocorrência, solicita R$2.000 para realizar as investigações. Solicita, né? Indignada com a proposta, a mulher grava a conversa, dizendo que iria pensar se aceitaria pagar o valor, leva isso para a corregedoria, narrando a conduta do policial e apresentando a gravação para a comprovação. Então, aqui só para a gente ver sobre os crimes, antes de responder, a corrupção ativa. Oferecer ou prometer. Então, essa corrupção ativa, ela parte da pessoa que quer ser beneficiada pelo funcionário público. Então, ela tenta ali ganhar o servidor público, parte da pessoa particular. Tá? Então, isso aqui é um crime praticado por particular contra a administração pública. Na corrupção passiva, parte da administração pública. Então, é um crime praticado
por servidor e contra a administração pública. Então, ele solicita ou recebe. Então, no nosso caso aqui, ele solicitou. Então, acerca da conduta de Alberto, é correto dizer que corrupção passiva, consumada. Por que consumada, gente? Porque o nosso verbo é solicitar. Ele não exige o recebimento. Esse recebimento a gente chama de exaurimento, que não... Já consumou. Já consumou. Por isso é muito perigoso, né, oferecer. Porque se tiver num dia ruim a pessoa ela vai te prender em flagrante por essa prática aqui, tá? Ou se ela pedir e você não der, ela fala que você ofereceu e te leva também preso, né? Mais ou menos isso. Nunca nada. Faça nada para não dar problema. Depois, 10. Esse pincel tá uó. Bárbara, nascida em 99, no dia 15 de janeiro, decide sequestrar Felipe por 10 dias para puni-lo. Nossa Senhora. Manda ela casar que ela vai ver isso aí. Acabar com essa palhaçada. Mentira, né, gente? Nossa, chegar lá em casa vai ter vasilha para eu lavar. Bem legal. Não, isso aí não estraga, não. Não, estraga as outras coisas, serviço doméstico, ó. Nossa. O homem que deveria fazer isso, né? Então, olha só. Então, aqui a Bárbara chamou atenção para a questão da idade dela. Então, ela tinha 17 anos na data. Então, 15 de janeiro. Pegou o menino e tal. No dia 16, Ela conseguiu restringir a liberdade. pegou ele. 16/1. 9 dias depois, a polícia consegue libertar. O povo quer que a gente faz conta. Então, dá 25 Ela já tinha 18. do 1 do 17. 18, dia 23. Então, aqui ela fez 18 anos. Então, beleza. Não tendo assim se realizado em razão de circunstâncias alheias à restrição da liberdade por 10 dias pretendida por Bárbara. Então, ela queria 10, né? Não deu certo. Então, vamos lá. Considerando que 23 de janeiro de 2017 entrou em vigor lei mais gravosa, que ela fez aniversário, alterando a sanção penal prevista para o delito de sequestro simples, passando a pena a ser de 1 a 5 anos de reclusão, então uma pena mais gravosa. O MP ofereceu denúncia com base no 148, que é o sequestro ou cárcere privado. Esse crime aqui, gente, o sequestro ou cárcere privado, há uma segregação da liberdade de locomoção da vítima, mas o autor do crime ele não quer nada em troca. Não há nenhuma motivação patrimonial, por exemplo. Então, a diferença entre sequestro e cárcere é a seguinte: no sequestro, a vítima ela tem a liberdade de locomoção restringida, mas ela pode se locomover ainda, então geralmente é uma chácara, uma casa em que a vítima pode andar, está trancada lá dentro, mas ela pode, né, se locomover. E o cárcere privado não, é aquela ideia de encarceramento. Então, a vítima ela fica amarrada em um local, ela fica presa em um local, aqueles cativeiros, aquela ideia de cativeiro que a gente tem, tá? Essa é a diferença. Mas, para fins penais, a pena é exatamente a mesma, ok? Então, aqui a pessoa pega sem querer nada em troca. Como foi esse o caso aqui, aquele caso da Eloá, lembra? Que depois deu uma merda, matou a mulher, né, uma loucura, mas no começo não era nada, era para isso aqui também, para ver se ela voltava com ele, tá? Diante da situação, o que nós temos? Bem, isso aqui primeiro é um crime permanente. Então, o crime permanente, ele se prolonga no decurso do tempo. Crime permanente, a gente vai considerar consumado o crime no momento da cessação da permanência. Consumação, não. A gente vai considerar cessada a prática do crime quando é interrompida essa permanência aqui. Nesse caso, se sobrevier pena mais grave ou se o autor do crime atingir a maioridade,
vão ser considerados os atos antes da cessação. Então, vai aplicar a lei mais gravosa e vai imputar a ela a prática de crime, não a prática de ato infracional, tá? Então, essa é a força motriz do crime, dos crimes permanentes. Então, olha lá, diante da situação, é correto afirmar que a aplicação do Instituto da Suspensão Condicional do Processo, não é o caso, a pena mínima, né, não é essa. Aplicação de lei mais benéfica, não. O reconhecimento da inimputabilidade dela em razão da idade, não. Inimputabilidade significa que você não pode imputar para ela a prática do crime. Mas, na verdade, você pode, porque ela fez 18, então, no final, ela se tornou imputável, tá? A inimputabilidade significa que, por uma questão de idade, ou por uma questão de anomalia mental, ou por uma questão de embriaguez, a pessoa ela não tem condições de se autodeterminar, plenas, né? Se é relativa, a pena ela é diminuída, mas a pessoa responde pelo crime normal. Se ela é plena, você vai ter aí uma inimputabilidade. Então, inimputável significa que não pode imputar para ela, não é o caso. Então, a gente tem aqui o reconhecimento do crime em sua modalidade tentada. Também não. Então, está faltando um. Qual que é a pena mínima mesmo? Não é a letra A. É a pena mínima é quanto? 1 ano a 5 meses. Então, é a letra A. Achei que era 2 anos a pena mínima. A suspensão condicional do processo, vocês tiveram aula sobre ela aqui já? Só para a gente recapitular. A suspensão condicional do processo é um instituto que foi trazido pela Lei do Juizado Especial Criminal, o GCRIM, tá? O GCRIM, dentro do processo penal, ele traz o procedimento sumaríssimo, ok? Então, quais são os maiores benefícios que o GCRIM trouxe? 2, penais, né? Porque ela é uma lei híbrida, né? Trabalha com civil e criminal. Penais, 2, transação penal e suspensão condicional do processo. A suspensão, gente, se aplica para todo crime cuja pena mínima não é maior que 1 ano. Que é o caso do nosso exemplo ali. Ali eu achei que fosse 2 anos. Então, veja, pessoal, o que é a suspensão condicional do processo? Então, o promotor de justiça, ele vai propor a denúncia criminal normal pela prática do crime de sequestro. E dentro da cota ministerial, ele vai dizer assim, olha, se a Laila preencher os requisitos legais, eu proponho a suspensão condicional do processo para ela. Então, eu vou lá, né, numa audiência designada para essa finalidade. E aí, o juiz ele vai me impor algumas condicionantes que, se por acaso eu aceitar, o que vai acontecer? O prazo prescricional do crime vai ficar suspenso e o andamento do processo também, por um período de prova de 2 a 4 anos. Se dentro de 2 a 4 anos eu me comportar, no final desse tempo, vai haver a extinção da minha punibilidade. Então, veja, há uma suspensão desse processo, eu tenho que me comportar por um período, e, ao final, se eu me comportar, isso vai acarretar a extinção. Não vai gerar efeito penal, não vai gerar efeito extrapenal, nada. A transação penal, ela cuida, né, pelo nome, né, transação. Você vai transacionar, geralmente, uma restrição ou uma necessidade de a prática de uma pena alternativa, uma situação alternativa, a prestação de serviços à comunidade, cesta básica, enfim. E o Ministério Público ele vai transacionar com você. Só que ele não precisa saber se você é culpado ou não. Então, por exemplo, eu ameacei uma pessoa, vou para a audiência, lá no GCRIM, no Juizado Especial Criminal. O conciliador ele vai dizer, Laila, você quer pagar 2 cestas básicas para morrer aqui? Aí eu, Laila, suposta autora do fato, vou dizer, quero. Morreu ali. Não importa se sou eu ou não, eu não preciso provar nada, eu só vou encerrar ali aquela persecução penal, aquele projeto de persecução penal diante da minha anuência na transação. Tá? Então, a transação não quer dizer que a pessoa está assumindo a culpa. Quer dizer simplesmente que ela quer que se encerre ali. Só para vocês terem um exemplo prático. Eu tive um cliente
que foi embora para a Europa, morar na Europa. E ele tem algumas casas de aluguel aqui, alguns imóveis. E aí ele teve um problema com uma vizinha, que é uma senhora, que houve uma infiltração lá da casa dela, enfim, uma coisa bizarrice lá, a casa dela estourou uma caixa d'água, infiltrou, mas ela disse que foi ele, era ele que tinha danificado ali a casa dela. Enfim, ela foi lá no GCRIM e criou, né, e narrou a prática do crime de dano por parte do meu cliente. E aí teve audiência, meu cliente ia para a Europa já. Estava tudo certo, tudo compro, tudo resolvido. E ele falou, Laila, eu preciso ir embora, eu não quero deixar nada no Brasil para trás. Então, o que eu falei para ele? Vamos fazer a transação. E aí teve audiência, aí foi feita a transação, ele aceitou, ele pagou e foi embora. Então, não quer dizer que ele está dizendo... Ele não quis nem discutir, para ele não tinha interesse ali. Então, para ele era melhor ele pagar e simplesmente ir embora. E foi o que aconteceu. A transação, inclusive, ela não depende da anuência da vítima, da ofendida. Depende se o promotor vai oferecer ou não. Então, nesse caso, a senhoria não queria. Até porque a transação, o pagamento da cesta básica não vai para a vítima, vai para a entidade. Então, ela não queria, ela ficou puta. Ela falou, não quero, tal. Mas não é algo que depende dela, é algo que depende do Ministério Público. Então, foi o que aconteceu no caso do meu cliente. Ele aceitou a transação, pagou e foi embora. Tá? Agora, isso aqui está na lei do GCRIM, a suspensão, mas ela se aplica para qualquer crime da legislação penal ou da legislação penal especial, a não ser que haja uma vedação expressa de uma lei penal especial. Então, por exemplo, pratiquei uma ameaça na Lei Maria da Penha. Não cabe suspensão. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha veda. Então, embora seja um instituto do GCRIM, se aplica para qualquer crime cuja pena não exceda a 1 ano, a pena mínima, tá? E o que é processado e julgado pelo GCRIM? Qualquer crime cuja pena máxima não exceda a 2 anos. Então, até 2 anos vai para o GCRIM, tá? Qualquer crime na lei penal ou na lei penal especial, a não ser que, como eu disse, a lei especial também vede. Exemplo, Maria da Penha. Ok? Então, existem essas diferençazinhas aqui. Então, nesse caso aqui, como a pena mínima era 1 ano, suspensão condicional do processo, tá? Por exclusão, dava para chegar ali, né? Ainda que você não soubesse de GCRIM, ainda que não lembrasse desse instituto. Depois, gente, questão 11. Vinícius, colega de faculdade de Beatriz, cansado de ver amigas sofrer em razão de decepções amorosas, incentiva a mesma a cometer suicídio. Nossa, que amizade. Bacana essa amizade, bem legal. Nossa. Dizendo que os homens de sua geração não pretendem ter relacionamentos sérios. Beatriz acolhe a sugestão e decide pular da janela de seu apartamento. Contudo, em razão de da pequena altura, vem a sofrer lesões leves. Então, aquele caso, lesão leve. Descobertos os fatos, Vinícius é denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio. O advogado, em suas alegações, porque ela foi para o tribunal do júri, né, deve alegar o que como tese de defesa? A tipicidade da conduta, né? Porque a lesão ela teria que ter sido pelo menos grave. Lembrando, né, que 121, que é homicídio, 122, que é o induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio, 123, infanticídio, e 124 a 126, que são os abortos, são todos dolosos contra a vida e, portanto, são processados e julgados no tribunal do júri. Então, por isso, aqui também, nessa questão do 122, né, o processamento é através do procedimento bifásico do tribunal. Então, aqui a alternativa é a D, tá? Às vezes, gente, quando tem um trem assim meio bizarro, que a pessoa não lembra, marca a tipicidade, sempre dá certo. Você está muito na dúvida, vai lá, a tipicidade da conduta. Sempre dá uma chutadinha nela que dá certo. Quando tem muita informação misturada. Vamos lá, 12. Durante 2 meses, Mário e Joana mantiveram relações sexuais em razão de relacionamento amoroso. Apesar do consentimento de ambas as partes, ao tomar conhecimento da situação, o pai
vai para a delegacia e narra o ocorrido, esclarecendo que o casal se conhecera no dia do aniversário de 14 anos da sua filha. Considerando as informações. Então, olha só, pessoal, aqui no estupro, a gente trabalha com a questão da violência ou grave ameaça. Vulnerável, a gente trabalha simplesmente com a questão da conjunção carnal ocorrer, né? E aí, veja, menor de 14 anos. Sempre cai uma dessa, né? Então, no caso, a vítima, ela não se encaixa no estupro de vulnerável, de forma nenhuma. E também não houve constrangimento através da violência e nem da grave ameaça. O 218 é induzir alguém menor de 14 a satisfazer lascívia. Lascívia é taradice do outro, né? Então, isso aqui é a figura do intermediador, né? Que ele faz os corre. Hã? Não, não teve também. Não teve nada, nem teve o intermediador. Então, aqui é fato atípico, tá? Não aconteceu nada. Sempre cai uma dessa aqui. Fato atípico em razão do consentimento. Hã? Isso aí todo mundo sabe, né? Nossa Senhora! Tá, esse daí está na ponta da língua. Depois, Glória é contratada como secretária de Felipe em uma sociedade empresarial. Felipe se apaixona por Glória, mas ela nunca lhe deu atenção. Felipe, então, simula a existência de uma reunião de negócios e pede para que a secretária fique no local para auxiliá-lo. À noite, Glória comparece à sala, quando é surpreendida por este, coloca uma faca em seu pescoço. Então, já virou constrangimento. E exige a prática de atos sexuais, sendo em razão do medo atendido. Após o ato, Felipe afirmou que Glória deveria comparecer normalmente ao trabalho e lhe entregou 2 notas de R$100. Nessa situação, gente, o que é aqui? Estupro, tá? Porque houve o constrangimento a ter a relação sexual. A gente tem um crime aqui que eu trouxe, por curiosidade, que é a violação sexual mediante fraude. Aqui, isso é chamado de estelionato sexual. Então, eu vou criar uma situação para enganar a vítima e a vítima transar comigo. Então, o cara diz assim, a pessoa, se transar comigo, você vai para o céu, você vai não sei o que lá, você vai ser promovida na igreja, tem demais isso daí, né? Aí a pessoa vai lá e transa espontaneamente. Mas aí, veja, houve aí uma fraude ou um meio que dificultou a manifestação da vontade. Veja, vontade, ou seja, ela teve a vontade, mas a vontade está viciada. Se eu reduzo a capacidade de resistência, isso é estupro. Que tem os casos de BBB direto, né? A mulher está bêbada, aí transou, estuprou a mulher. Por que estupro? Porque ela teve capacidade de resistência para a prática do ato. Aqui, ela teve um problema na manifestação da vontade dela, que saiu errado por conta da situação de erro, tá? Então, essa é a diferença entre eles. Porque ela o quê? Não, tô lembrando do caso. Porque o que era dele mesmo? Ela tá alegando que ele praticou estupro contra ela, né? Porque foi uma manifestação viciada, né? Mas ela não foi enganada, porque, na verdade, é como se a pessoa fosse lá para transar achando que ia ter um benefício, alguma coisa que, tipo assim, ela já foi para lá sabendo que era isso que era para transar. Tipo, não foi não é, vamos transar que você vai, sei lá, se tornar uma pessoa melhor, vai ser curada, igual aquele cara, igual o João de Deus, aqui é o crime do João de Deus, que ele usava lá para pegar a galera. Então, lá esse é o clássico crime dele. Hã? A Nájila? Então, na verdade, isso não seria isso daqui, longe de ser isso aqui. E outra, né? As pessoas, ela foi lá para transar. Tá, tudo bem, mas se durante o ato sexual houve um momento que ela falou não e continuou, é estupro, acabou. Não tem como. Agora, o que aconteceu entre 4 paredes, a gente não sabe.
Então, bastaria se não fosse o caso daqui, se não fosse o Neymar. Se fosse um Joãozinho do bairro, com certeza. É, exatamente. Se fosse um Joãozinho do bairro, com certeza já não estaria nem nada desse rebuliço aí que está hoje, né? Então, não sei, talvez uma lesão corporal depois do ato sexual ou durante a gente não sabe, né? E o laudo pericial, ele parece que não atestou escoriação interna, mas o estupro não é só escoriação interna, né? É violência, houve violência. Mas enfim, né? Muita coisa ainda para acontecer. Aí eu trouxe aqui o 216, que é o assédio sexual. Então, constrange com o intuito de obter vantagem. Então, veja, não necessariamente você vai ter. Só de rolar o constrangimento, constranger alguém com o intuito de obter favorecimento sexual, já é o crime, que é dar em cima da pessoa no trabalho. Isso já é o assédio sexual, tá? Então, aqui, olha a pena, detenção de 1 a 2 anos. Ridícula essa pena aqui, né? E a pena é aumentada se a vítima é menor de 18 anos. Então, esse aqui, o simples fato de haver ali um indicativo do favorecimento em razão da hierarquia, tem que ter hierarquia, tá? Então, colegas de trabalho da mesma hierarquia, não entra o assédio sexual. Só se for superior. Então, outra discussão que tem aqui é professor e aluno. Pode dar em cima, fica à vontade, tá, gente? Mentira, tem uma... Uma restrição, né? Tem decisão do STJ que já disse que é. Então, se você der uma pressão, o professor der uma pressão, não pode, perigoso, não mexa. Mas já teve decisão dizendo que não existiria uma relação hierárquica, tá? Mas eu acho que rola sim. Tipo, pega um aluno numa PF ali e tal, fala, vamos, né? As mulheradas sabem como que é, né? Eu sei, porque eu tenho amigo professor, gente, o povo não é desse mundo. Mas, assim, nós mulheres somos mais contidas, assim, dá uma seguradinha, né? Mas sempre tem. Então, aqui, para o STJ, não existiria uma hierarquia entre professor e aluno, teria que ser uma hierarquia de relação de trabalho mesmo, ok? Então, pode continuar, tá, gente? Fica tranquilo, que não vai dar problema. E aqui, questão 14. Marcondes, necessitando de dinheiro para comparecer a uma festa no bairro em que residia, decide subtrair R$ 1.000 do caixa do açougue. Nossa senhora, que festa é essa? Para isso, aproveite-se da ausência do seu pai, que naquele dia comemorava aniversário de 63 anos. Já sabemos que não aplica, né? Para arrombar a porta do estabelecimento e subtrair o dinheiro. Nessa situação, então vamos lá. Marcondes não será condenado? Falso. Deve responder por furto? Falso. Será responsável por furto qualificado? Verdadeiro, porque teve arrombamento do açougue. Crimes de dano e furto simples? Não, né? Então, aqui a alternativa certa é a letra C. Se não houvesse a questão do arrombamento, aí não seria nada? Seria furto simples. Furto simples. Eu trouxe aqui o furto de coisa comum só para vocês verem, né? Quando há relação de condômino com herdeiro ou sócio. Ele não é herdeiro dele ainda, ele nem morreu. Então, não existe isso, tá? Então, seria furto simples mesmo. Tudo bem, gente? Então, a gente viu aqui alguns crimes. Eu vou só passar um esqueminha aqui de outros para a gente encerrar a aula.
Então, vamos lá, gente. Então, ó, a gente falou rapidinho aqui sobre o furto, sobre a estrutura do roubo. E aí, gente, no 158, a gente tem um crime que é o crime de extorsão, tá? Essa extorsão é muito parecida com o roubo, muito. Inclusive, a pena inicial é exatamente a mesma, tá? Só que a extorsão, ela trabalha com um constrangimento, uma espécie de chantagem. Só que aqui você tem algo que é imprescindível para a vantagem indevida, que é a colaboração da vítima. Essa é a diferença básica entre extorsão e roubo. A outra diferença é que a extorsão é um crime formal, enquanto o roubo é um crime material. Então, veja, o verbo aqui é constranger com a finalidade de. A partir do momento que eu constranjo, eu já consumei o crime. Então, se eu digo assim, suponhamos que vazou uns nudes do Marciano. Não é muito pesado. Umas fotos do Marciano de sunga, de cueca box. Então, vazou umas fotos dele, aí eu ligo para o Marciano e falo, olha, estão com umas fotos suas aqui, vou jogar na net, né? Eu falo para o Marciano. Aí ele vai falar, nossa, pode jogar, né? Que vai me ajudar a ficar popular. Né? Ele vai falar, não, ele vai falar, não, imagina, não pode e tal, não, quanto que é? Então, eu exijo um valor, uma chantagem, mas veja, gente, o Marciano, ele tem que querer me dar esse dinheiro. Então, é um tipo de crime em que eu dependo da vítima. Eu preciso dela. Se ela não colabora, eu não consigo obter a vantagem indevida. O crime de roubo, ele não trabalha com essa lógica. No crime de roubo, se a vítima colabora e me entrega o bem, é uma facilidade que eu tenho, eu, autor do crime. Mas se ela não colaborar, eu pego. O verbo é subtrair. Então, no roubo, eu não preciso da colaboração da vítima. Essa colaboração ela é dispensável. Já na extorsão, não. Se a vítima ela não quiser, não vai rolar vantagem, não vai rolar grana. Tentada? Admite sim, tá? Embora seja um crime... Não, me perdoe, estava perguntando do roubo. Não, é um crime formal. Em regra, crimes formais não admitem tentativa, porque são crimes instantâneos, né? Então, no momento que eu ligo e falo, já consumou, né? Não tem como eu tentar constranger. Ou eu fiz ou eu não fiz, né? Ou eu liguei e exigi ou eu não exigi. Ah, eu gaguejei no telefone, tá? Mas então eu não falei. Então, não houve. Então, em regra, crimes formais, eles não admitem tentativa, tá? Em regra. E aí, o que acontece? Essa simples exigência, por si só, já vai caracterizar a prática do crime. E qual é o efeito prático disso? Vários. Então, por exemplo, eu chego num caixa eletrônico, né? Então, se eu digo assim para a vítima, saca o dinheiro e me entrega, isso é extorsão. Então, naquele momento, se a vítima não sacar, o crime já está consumado. Eu vou responder por uma pena de 4 a 10 anos. Agora, se a vítima está já com o dinheiro sacado no bolso, eu exijo, ela não me entrega e eu não consigo pegar, tentativa de roubo. Então, a diferença entre tentativa e consumação é absurda, é muita pena, né? E aí, o que vai acontecer? Outro exemplo, sei lá, meu carro foi roubado, alguém me liga e diz, olha, o preço do resgate do seu carro é tanto. Se eu disser, tudo bem, não quero, o crime consumou. Mas veja, a pessoa que quer o resgate, ela não conseguiu obter a grana. Se no caixa eletrônico ele diz para mim lá, ela saca o dinheiro, eu digo, não vou sacar, não tem como ele conseguir, ele não vai obter. Então, essa é a diferença principal que nós vamos ter aqui entre o roubo e a extorsão. A palavra-chave é colaboração da vítima, tá? Então, veja, dentro do 158, a gente tem no parágrafo 3º
uma nova modalidade de extorsão, que é chamado pela doutrina de sequestro relâmpago, tá? Só que esse nome, ele não é técnico e ele confunde vocês com extorsão mediante sequestro, tá? O que o parágrafo 3º ele tem? No parágrafo 3º, foi criado na primeira parte do parágrafo uma nova modalidade de extorsão, que é essa, e dentro dele você tem duas qualificadoras para quando ocorre morte ou lesão grave desse crime de sequestro relâmpago. Como funciona ele? A restrição da liberdade de locomoção da vítima somente pelo tempo necessário para a vítima colaborar com a vantagem, eram aqueles sequestros para levar a pessoa no banco, lembra? Eu pegava a pessoa, levava ela no banco, a pessoa sacava e eu soltava ela. Naquela época, não dava para entrar na extorsão mediante sequestro, porque não é uma extorsão mediante sequestro, e ficava na extorsão simples. Então, eles criaram esse parágrafo 3º justamente para essa hipótese, em que eu pego a vítima só pelo tempo necessário para ela colaborar e depois eu solto ela espontaneamente, tá? Na extorsão tem tipo uma negociação para conseguir? Não, na extorsão mediante sequestro, a diferença é que a vítima da extorsão mediante sequestro não é ela quem colabora, são terceiras pessoas. E a restrição não é pelo tempo necessário para a colaboração dela, porque não é ela. Aqui, nesse parágrafo 3º, é a própria vítima que é sequestrada e ela mesma que tem que se virar e colaborar. Ela tem que desenrolar ali. Na extorsão mediante sequestro, não. Geralmente são terceiros que colaboram e a vítima ela fica por um tempo necessário até terceiros colaborarem. Então, não é ela mesma quem colabora. Aqui na extorsão mediante sequestro do 159, a vítima funciona como se fosse um preço pelo resgate, né? Ela é como se fosse uma moeda de troca. Então, não é ela quem efetivamente vai fazer a correria para conseguir entregar essa vantagem, tá? Então, essa é a diferença, tá? Entre um e outro. Sequestro relâmpago? Bom, é isso que eu acabei de falar. Só que, nos termos da lei, não é um sequestro relâmpago, seria uma extorsão qualificada. Porque quando eu digo sequestro, a pessoa lembra já a extorsão mediante sequestro, que não é esse crime, é outro crime, que é a extorsão qualificada. Então, como eu disse, esse parágrafo 3º ele foi criado para esse sequestro relâmpago. Tá? E aí, o que vai acontecer? Se dentro desse parágrafo 3º ocorrer a morte ou a lesão grave da vítima, nós vamos aplicar, inclusive, as penas do 159 qualificados. Tá? Então, isso é o que a gente chama também de tipo penal remetido. O tipo penal ele não trouxe a pena. Ele diz assim, olha, quando houver sequestro relâmpago e a pessoa morrer, vamos aplicar a pena do 159, parágrafo 2º. Quando sofrer lesão, vamos aplicar a pena do 159. Então, ele remete você para um outro crime para você usar a pena que é combinada. Tá? Mas, repito, são crimes diferentes. Então, a FGV, quando cobra, ela cobra essa diferença aqui. Ok? Agora, a extorsão mediante sequestro é uma variável da extorsão, só que aqui, como eu disse, não é a vítima quem vai efetivamente colaborar. Geralmente são terceiras pessoas. A vítima é aquele tipo clássico de extorsão mediante sequestro. No cativeiro, ela fica lá presa, a família vai conseguir dinheiro e tudo mais. Ok? Lembrando que essa pena da extorsão mediante sequestro, quando ela resulta morte, é uma das maiores penas. A pena mínima é 24 anos. Então, você tem uma pena de 24 a 30 anos para a extorsão mediante sequestro quando a vítima morre. Então, é melhor você matar a pessoa e dizer que é homicídio do que você... Extorsão. Ou você mata e pega o que ela tiver, né? Mais ou menos assim. Do que extorsão. Porque a pena mínima é 24 anos. Então, isso é uma desproporção absurda, né? Mas está aí no 159. Então, o diferencial aqui é a questão da vítima que colabora e aqui é algo momentâneo. Aqui, pelo tempo que se fizer necessário até a obtenção da vantagem, tá?
Agora, o 168 trabalha com apropriação indébita, que é uma variável, tá muito parecido com furto. Qual é a diferença entre furto e apropriação indébita? Aqui, a gente tem um dolo superveniente com relação ao bem que você tem. Então, como funciona aqui? O verbo do tipo é apropriar-se de coisa de que tenha posse ou detenção. Então, você recebe algo, você tem a posse legítima desse bem. O que é uma posse legítima? O dono te entregou. E depois que você está na posse desse bem, você passa a ter um dolo de se assenhorar daquele bem. Então, o dolo ele não surge quando você recebe o bem. Ele surge depois que você já tem o bem com você. Então, por exemplo, me empresta seu código. Aí você me emprestou seu vadimeco. Aí eu fiquei 1 ano com ele. Aí eu vou pensar, pô, já desatualizou o livro da menina e tal. Vou ficar com ele para mim. Veja, eu tive um dolo superveniente de me assenhorar de algo que não era meu. Quando ela me emprestou, eu tinha na cabeça que eu iria devolver. Depois eu adquiri essa vontade de não devolver o bem. Isso é apropriação indébita. Mas veja, gente, isso aqui é algo que fica dentro da cabeça do agente. Não tem como eu saber. O agente ele não vai chegar lá na delegacia e falar, olha, eu adquiri um dolo superveniente disso daqui. Né? Ele vai falar, não, peguei tal coisa e não devolvi. Tá? Então, na prática, é muito difícil esse crime ficar caracterizado, justamente porque cuida-se de elemento subjetivo, do que passa na cabeça da pessoa. Pena de 1 a 4 anos, a mesma pena do furto. Agora, por exemplo, eu pego esse... Mas você quer ficar com ele para você? Devolve. Não, mas dá insignificância, não dá nada, relaxa. Tem decisão do STJ que aplica insignificância. Então, na prática, isso nunca é caracterizado. Agora, em prova, quando cair, vai ficar muito claro para vocês, porque a prova tem que dizer isso, dizer, olha, quando ela recebeu, ela não queria ter para ela, depois ela decidiu. Então, como é algo que fica muito evidente na prova, que tipo, tem que vir essa informação, então tipo, você vai saber que é o crime, eles nunca cobram esse crime, justamente porque ele é fácil de ser respondido. Agora, se, por exemplo, eu uso um artifício de você me emprestar seu livro, mas eu sei já que eu não vou devolver. Então, eu digo assim, o meu dolo ele é antecedente. Ele vai já anteceder a minha conduta, a própria conduta. Nesse caso, isso é estelionato. 171. Por quê? Eu usei um mecanismo para te enganar, para você me entregar o bem. O verbo do estelionato é obter. Obter o quê? Uma vantagem indevida, a partir de um mecanismo que eu vou utilizar. Então, eu te coloco em uma situação de erro e eu exijo que você... Exijo não. E eu faço com que você acredite que aquela situação ela é real. E você me entrega a vantagem. Por isso, o verbo do estelionato é obter. Eu não vou lá pegar, alguém me entrega. Na apropriação indébita, o verbo ele é apropriar-se. Eu só me aproprio de algo que eu já tenho. E esse meu ter é legítimo. Então, por isso, esse meu dolo ele tem que ser posterior à detenção ou posse dessa coisa. Ok? Então, essas são as diferenças básicas entre todos esses crimes, tá? Mas, repito, gente, já tem um tempo que eles não cobram esses crimes aí nas provas da OAB. Então, prova pode ser que comece a cair, né? Então, são crimes que valem a pena vocês darem uma lida. Agora, crimes contra a administração pública, vale a pena vocês darem uma lida na concussão, no favorecimento real, além desses dois que a gente falou aqui, cai bastante. E nos crimes de falsidade, falsificação de documento público, particular, uso de documento falso
E fora esses, os que nós estudamos aqui, tá? Com lesão corporal, são crimes que sempre caem no exame da OAB, tá? Não recomendo para vocês ficarem lendo aleatório. Eu vou ler 400 artigos. Não faça isso. Leia só esses títulos aqui. Patrimônio, vida, administração pública, sexual e falsidade. O resto, se cair, é você e todo mundo que vai errar. Não vale a pena você perder tempo, tá? Então, é isso. Vou liberar vocês. Na semana que vem ainda tem uma semana de aula aqui, não é isso? No sábado eu acho que vou entrar com leis penais especiais aqui, no sábado à tarde. Aí a prova é na outra semana, né? Clique lá